Vai ser inaugurada hoje, oficialmente, a primeira etapa do Porto de Luiz Correia. A repórter Gorete Santos está lá no litoral, assim como Elivaldo Barbosa, e ela também acompanhou os preparativos para a entrega da primeira etapa. Seu Alcione e seu Francisco cresceram ouvindo falar do Porto. O pai deles trabalhou na Marinha. O que está diante dos olhos agora ainda parece inacreditável, mas renova sonhos. Nós ainda não estamos acreditando ainda, só acredita quando a gente vê mesmo feito, viu? Minhas filhas podem, algum dia de trabalhar, tem muito emprego ali agora, depois que terminarem, A infraestrutura portuária em Luiz Correia começou a ser idealizada no final da década de 60 e as obras iniciadas em 1976. O Piauí é o único estado litorâneo do Brasil que ainda não dispunha de um porto. Quase meio século depois, na tarde dessa segunda-feira, entrou no canal de acesso do porto o navio de apoio oceânico Iguatemi. A embarcação tem 63 metros de comprimento e 5,5 de calado, a estrutura que fica submersa. Outros 2 navios da Marinha estão sendo aguardados para a solenidade desta quarta-feira. Ao longo de todo esse tempo, visto como monumento da descrença, o Porto de Luiz Correia volta a alimentar a esperança de ser o grande gerador de riquezas do estado do Piauí, com impacto também sobre a comunidade local. Estima-se que cerca de 30% dos moradores de Luiz Correia sejam envolvidos diretamente com a pesca. A primeira atividade profissional a ser contemplada com um terminal no porto. Para o acesso das embarcações, foi necessário retirar 680 mil metros cúbicos de areia do canal de 3,5 km no Rio Igaraçu, dobrando a profundidade em alguns pontos. Agora chega a 7 metros na maré baixa e até 9 na maré alta. Os últimos dias foram de trabalho intenso para deixar tudo pronto para a inauguração na tarde desta quarta-feira, 13 de dezembro, dia do marinheiro. Estão prontos, além do canal de acesso e terminal pesqueiro, o pátio de 18 mil metros quadrados para diversas mercadorias e a urbanização do local. A presidente do Porto explica que durante a inauguração com o governador Rafael Fonteles será entregue a declaração do TUC, Terminal de Uso Privado, o documento que autoriza o funcionamento do porto. Mas a previsão é de que o transporte de mercadorias ocorra a partir do segundo semestre de 2024. A gente está aqui inaugurando a primeira etapa das obras e da instalação de uma infraestrutura onde a gente já consiga fazer uma chamada pública para os investidores que queiram investir na área do nosso terminal. Nós estamos aqui com o ministro de Portos e Aeroportos, justamente com a entrega da declaração de terminal de uso privado, de TUP, que nos habilita a fazer essa chamada pública para empresas e que possam se habilitar estas empresas a fazer suas operações na área portuária. E essas empresas também devem trazer seus investimentos no emparelhamento desse porto. São mais de 100 milhões de reais investidos, recursos públicos, mas a maioria da iniciativa privada. Modelo de gestão que facilitou a abertura do porto. Além do terminal pesqueiro, o porto deve ganhar nos próximos anos outros 3 terminais em áreas de grande potencial no estado. Grãos e fertilizantes, que atualmente geram por ano mais de 300 milhões de reais em impostos para o porto de Itaqui, no Maranhão. Um terminal de cargas e descargas e outro de hidrogênio verde e amônia. Tudo isso está sendo pensado para trazer eficiência, competitividade no preço às nossas mercadorias e, obviamente, geração de emprego, arrecadação melhor de tributos para o Estado, e isso impacta na melhoria dos serviços públicos também que são oferecidos pelo Estado do Piauí. E como a gente vai acompanhar, durante toda a nossa programação jornalística, a gente vai acompanhar aqui todos os acontecimentos lá no Porto. Quem está lá, que já apareceu, deu o ar da graça no início do jornal e já pegou todas as informações, é Elivaldo Barbosa, para trazer para a gente um pouco dessa programação de hoje, Tudo que está sendo articulado para esse momento. Bom dia mais uma vez, Elivaldo. Bom dia, Aline. Pois é, havia uma programação agora cedo aqui nessa estrutura do Porto de Luiz Correia, com a presença do ministro Silvio Costa Filho, de Portos e Aeroportos.
para exatamente cumprir essa determinação anunciada pela diretora-presidente do Porto Piauí, Maria Cristina, que é exatamente a outorga, a garantia, a documentação que permite a utilização do porto desse primeiro terminal, terminal pesqueiro. Não foi possível em razão da agenda do ministro, essa solenidade foi cancelada, mas isso não causou nenhum embaraço à liberação do porto, ou seja, a parte burocrática. Então, fica mantida a programação de inauguração oficial da primeira fase do Porto de Luiz Correia para as 15 horas de hoje, com presença do governador Rafael Fonteles, de secretários de Estado, parlamentares, autoridades também do governo federal, que vai, assim, selar uma estrutura concluída para o funcionamento posterior do Porto de Luiz Correia através do terminal pesqueiro. E, Aline, eu estou exatamente nessa parte aí que a Gorete mostrou no final da reportagem, desse enorme pátio que tem aqui ao fundo, com os containers lá, que é um pátio de manobras, onde aqui ocorrerá uma grande movimentação de veículos, de caminhões pesados para embarque e desembarque de mercadorias, a princípio dos produtos pesqueiros, no futuro em outro terminal, como informou também a reportagem, de grãos e fertilizantes, e a grande expectativa que é para a transição energética, incluindo o Piauí como protagonista, através do hidrogênio verde. Ou seja, existe toda uma programação, um planejamento para transformar essa parte do litoral do Piauí numa estrutura efetiva de apoio ao desenvolvimento através do Porto de Luiz Correia. O que era uma ideia, ainda uma obra inacabada, um sonho, começa a virar realidade. Aline. Ok, então, Elivaldo, e a gente vai conversando, né, ao longo do nosso jornal sobre essa expectativa, sobre todos esses trabalhos que estão sendo feitos aí. Também o nosso bate-papo político, que é porque você está por aí falando de Porto, que a gente não vai falar também sobre política, né? Então a gente volta a se conectar daqui a pouquinho. Até já.